Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus. E hoje nós vamos ver a sexta parte do estudo que nós estamos tendo, aliás, sobre as duas casas, né? Então eu estou mostrando de uma forma desde lá do princípio até nós chegarmos até o final, mas eu quero mostrar contextos históricos, algumas coisas. Então a próxima aula, vai ser a aula 7ª, nós vamos olhar o contexto histórico de Israel, onde nós vamos ver alguns estudos baseados em documentos rabínicos, documentos históricos e uma série de coisas. Então vai ser uma aula um pouco mais complexa, né? Ela vai ter um enfoque mais histórico, tá? Nessa aula de hoje, nós vamos continuar um pouco do que nós vimos na aula 5. Nós estávamos tratando daquela bênção de Judá, né? Aquela bênção que caiu sobre o Judá. Então vamos recapitular um pouco. Nós vimos desde a primeira aula, do primeiro vídeo, que Deus ele fez uma promessa, né? Na verdade ele fez uma profecia em Sem, aquela questão da tenda de Sem, onde Jafé entraria na tenda. Depois nós vimos que essa promessa, essa profecia, ela vai ser tipificada em Abraão, e depois de Abraão em Isaac, e depois de Isaac em Jacó. E quando chega em Jacó, nós vemos que essa bênção, vamos dizer assim, de primogenitura, ela vai cair sobre José, e de José vai cair em Efraim. Então quando Jacó vai abençoar os seus 12 filhos, nós vamos ver que primeiro ele vai colocar essa bênção de multidão de nações, ele vai colocar sobre Efraim, e depois ele vai colocar como se fosse aquele que dominaria sobre as nações, ele vai colocar sobre José. Mas nós vemos que essa bênção ela já tinha sido tipificada nos patriarcas. O que Deus fez lá em Efraim e Judá foi mostrar que haveria um cumprimento dessas duas tipologias, em Judá e Efraim, que nós vamos ver que lá no futuro vai haver uma separação entre Judá e Efraim, e isso vai ser totalmente importante para você compreender o que a Bíblia quer mostrar em relação aos judeus e gentios, tá? Então, alguns recados para os irmãos. Aí na descrição, tá? Nós vamos ter, eu vou ter aí para você poder baixar, deixei os links desse programa aqui, que é o programa que atualmente eu estou utilizando para fazer os meus estudos, que é o programa My Bible, tá? Ele é muito prático, eu estava utilizando o MySword, só que o MySword é muito complicado. Esse programa é muito fácil, porque você pode vir aqui, né? Você vai ter aqui a pasta, os próprios modos para baixar aqui, e você vai ter uma janela com vários modos aqui para baixar diversos idiomas, tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Você pode baixar tradução, referências cruzadas, comentários, uma série de coisas. E aí você vai achar os dicionários. Então eu estou utilizando esse daqui porque ele é mais prático que aquele. O link vai estar na descrição, chamado My Bible, tá? Então por que esse aqui eu gosto? Porque você vai clicar na palavra, olha lá, e ela vai dar a definição para você, tá vendo? Aqui, ó. Né? Você vai clicar em outra palavra aqui, olha lá. Já vai aparecer aqui, tá vendo? Então você vai poder estar estudando. E também você vai ter o mesmo programa para o iPad, tá? Você vai poder estar utilizando. Eu não posso tirar o iPad daqui que ele está preso aqui. Mas você vai poder utilizar também. Você pode usar no iPhone também, né? Porque você tem aquele programa, o Olive Tree. É um programa muito bom, mas é um programa que exige que você tenha aí que você pague pelas Bíblias, né? Você vai ter diversas Bíblias lá, mas todas têm um custo. Agora nesse daqui não, é tudo de graça, né? E sempre está saindo módulo novo. Então você vai ter Bíblias no aramaico, no grego, no hebraico, em outras línguas, tudo sem custo, fora os comentários, fora que você mesmo pode compilar suas Bíblias, tá? Eu já fiz algumas, compilei algumas para o MySword e vou ver se eu consigo trazer para este programa. Fora isso, nós vamos ter também lá, você vai ter a versão para o computador, porque no computador você não tem o My Bible, mas você tem o The Word. Você pode estar pesquisando aí no meu canal, né? Eu deixei a videoaula com o link para você baixar, está sempre na descrição, tá? Eu vejo muitas pessoas mandando mensagem, qual é o programa que você utiliza? Então tá sempre na descrição, tá? Você rola até lá embaixo, você vai ver onde é que tá esses programas. Fora isso, também deixei o link da patrística, né? E hoje nós vamos utilizar um pouquinho desse livro aqui para você entender como eles pensavam, né, em relação à questão da nova aliança e da antiga em relação aos judeus e gentios, tá? Porque essas pessoas elas tratavam das duas casas de uma forma semelhante a como nós tratamos. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho isso, entender o sacerdócio da antiga aliança e o sacerdócio da nova que está sobre os gentios. Amém? Então vamos continuar tratando do que nós vimos no vídeo passado. Nós vamos abrir em Isaías, né? Isaías 65, que vai dizer assim:
é um texto tremendo, que muitas vezes as pessoas não compreendem, que Paulo lá em Romanos, se eu não me engano, ele vai tratar sobre ele. Isaías 65, aqui, 65, vamos do verso 1. Isaías 65, nós vamos ver que ele vai ter uma referência em Romanos 10, 20, tá? E Paulo diz assim: Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ele tratando sobre gentios. Então Isaías diz assim: fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chama pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui. Então, olha quando Deus fala aqui: fui buscado por um povo que não se chama pelo meu nome. E nós vemos que quando Deus utiliza a expressão que o povo dele utiliza, está sobre ele o seu nome, o que nós temos que entender? Que é um povo que Deus tomou para si. Então aquele que Deus considera como seu povo, né, ele vai levar o nome de Deus. Mas todos aqueles que não fazem parte do nome de Deus, seja as nações, não levavam o nome de Deus. Então aqui você vê que Deus está chamando, né? Está sendo buscado por aqueles que não eram seu povo. Paulo, utilizando Oséias, né? Romanos 9, verso 24, tá? Os quais somos nós, que também chamou, não só dentre os judeus, mas também chamou os gentios. Assim como também dizia Oséias: chamarei um povo ao que não era meu povo, e amada que não era minha amada. E no lugar em que se disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então Deus está mostrando por meio de Paulo aqui o chamamento dos gentios. Aqueles que não eram considerados povos de Deus estão agora sendo chamados. Por isso que diz assim: chamarei povo meu ao que não era povo. Então os gentios que não eram povo de Deus agora vão ser chamados como povo de Deus, né? Então vão levar sobre si o nome de Deus. Por isso que lá em Atos capítulo 15, Tiago, quando se levanta na congregação, a partir do verso 13, vai dizer assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai-vos nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Olha só. Então nós vimos que aquilo que estava em Isaías 65, né? Então Tiago vai dizer assim: expôs Simão como também Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Então olha o que ele está mostrando: que Deus está construindo um povo com gentios para que esses gentios levassem o seu nome. Então você vê que essa profecia ela já está tipificada aqui em Isaías 65, que vai dizer: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava pelo meu nome. E eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então aqui começa a se cumprir o que Deus, né, aceitando e chamando os gentios. Um povo que não levava o seu nome agora vai levar seu nome. Então se cumpre o que dizia Oséias: o povo que não era meu povo, né, no lugar onde se dizia vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados de filhos do Deus vivo. E ele vai dizer mais: confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Olha só, então Deus construindo um povo para si com o seu nome, né? Diz o Senhor que faz dessas coisas conhecidas dos séculos pelos séculos. Amém. Então veja, Deus está chamando aqueles gentios que não se chamavam pelo seu nome para constituir um povo que leve o seu nome sobre si, né? Então quando nós vemos a expressão que nós somos cristãos, você vê que a expressão Cristo, né, algumas pessoas têm preconceito com esse termo, mas enfim, a ideia é que você está levando sobre si o nome de Deus, né? Aquilo que Deus te dá. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que tem nomes de que vive, mas está morto. Então eram pessoas que levavam o nome de cristãos, ou de messiânicos, não sei como é que se chama, mas que estava levando esse nome de Cristo sobre si, só que as suas obras não são iguais às obras do Messias. Então tinha o nome de que está vivo, mas está morto. Então o que é isso? É Deus construindo um povo para si,
levando o nome de Cristo, né? Porque Cristo, ele tem esse nome, Yeshua, como você preferir, Yahushua, sei lá como é que você chama, e, né, nós nos achegamos a Cristo e nos tornamos um com Ele, nos tornamos um povo com Ele. Então você está levando o nome do Filho de Deus. Agora, nós temos que analisar para outros textos também. Isaías é um profeta fantástico que fala dessa questão dos gentios se achegando a Deus. Infelizmente, por causa do tempo, eu não consigo botar tantos textos, né, para falar sobre esse tema. Mas em Isaías 42, nós temos bastante coisa para ver quem vai chamar esses gentios. Isaías 42, a partir do verso 1, nós vamos até o verso 12, tá? Vai dizer assim: como os gentios vão se achegar a Deus. Presta atenção. No verso 1 vai dizer assim: eis o meu servo, a quem o sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Esse texto você tem que ler ele em conexão com outros textos, tá? Existem vários textos que estão em conexão com ele. Quando você ler esse texto com demais textos, você vai ver a identidade do servo que está dizendo aqui. Mas para dar uma palhinha, a gente vai ler em Isaías 61, tá? Ali em Isaías 42, nós vimos que Deus colocou o seu espírito sobre ele, ele promulgará o direito aos gentios. Mas em Isaías 61 vai dizer assim. Agora, ali você vê o Pai falando, né? O Pai falando que colocou o espírito sobre aquele lá. Mas aqui em Isaías 61 é o Filho falando aquilo que o Pai faz. Diz assim, Isaías 61, verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade aos algemados, e pregar o ano aceitável do Senhor. Então Isaías 42 é na perspectiva do Pai, que está falando, né, sobre o Filho, e agora em Isaías 61 é o Filho que está falando daquilo que ele recebeu do Pai. Então vamos para Isaías 42. Isaías 42, não, 48. 42 vai dizer assim, olha só, agora some lá com Isaías 61. Eis o meu servo, a quem sustém o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Então você consegue perceber que a soma com Isaías 61? Então Isaías 61 você está vendo o que o Messias vai fazer. E aqui diz assim, né? Ele prolongará o direito aos gentios. Então, quando fala lá em Isaías 61 que diz que ele vai libertar, proclamar o ano da liberdade, e vai tirar os cativos da prisão, você tem que entender que está falando desses gentios aqui. Porque esses gentios eles estavam aprisionados, mas agora eles foram libertos em Cristo. E vai dizer mais: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. E em verdade ele promulgará o direito, né? Vai instituir o direito, a justiça. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha o direito na terra, e as terras do mar o aguardarão. Então, veja que legal. Nós estamos vendo aqui que ele está tratando dos gentios, né? Que ele vai promulgar o direito aos gentios, né? E as terras do mar o aguardarão. Olha a tremenda revelação dessa profecia. Por quê? Porque nós vamos ver que lá em Gênesis 10, quando nós estudamos a bênção de Sem, nós vamos ver que Jafé se transformaria na ilha das nações. E quando nós vemos essa expressão terras do mar, isso significa o que? As terras que estão no mar, ou seja, ilhas. Então, literalmente, é o que é a ilha das nações que está sendo falado aqui. Então, esses gentios que estão nas ilhas das nações, no qual a gente viu que Jafé se transformaria, eles esperarão na doutrina desse que é chamado o servo do Senhor, né? Esse que diz que o Espírito do Senhor está sobre si. Então olha que tremendo, aqui você já vê como é que Deus está chamando, como Deus está chamando as tendas, ou melhor, Jafé, para adentrar nas tendas de Sem. É por meio desse que ele está enviando. Esse que ele está enviando é que está chamando por meio do seu Espírito aos gentios, né? As terras do mar. Então aqui você tem revelação de como eles vão se achegar nas tendas de Sem. Agora diz assim, e as terras do mar, ou seja, as ilhas das nações,
aguardarão a sua doutrina. Só que quando você vai no hebraico, a palavra doutrina aqui, né? Olha qual é a palavra. Eu não sei se fica virado, né? Quando a gente bota no vídeo, eu tenho a impressão que fica. A palavra é Torá, né? Então olha ali embaixo ali. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Mas no original é a sua Torá, né? É a sua Torá. Então a Torá é a lei de Deus. Então essa lei aqui que está aparecendo, você vê essa doutrina, é a lei de Deus. Mas não é a lei literal no sentido da primeira aliança, mas é a lei que procede do Espírito. É por isso que está dizendo aqui, né, o meu servo aqui, eu coloquei o meu Espírito nele. Então é por meio desse Espírito que ele vai promulgar o direito e o juízo às nações, e as nações aguardariam na sua Torá. Amém? Então hoje você está o quê? Debaixo da Torá do Messias. Mas eu não quero falar sobre a lei aqui. Então hoje nós esperamos no Messias. E vai dizer mais. Verso 5. Não, verso 4, né? Não, mas verso 5 mesmo. Assim diz o Senhor, que criou os céus, estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e ao espírito aos que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei, né? O Messias sendo chamado, em justiça, e tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Vamos analisar um pouquinho esse texto aqui. Olha que tremendo. Eu te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Existe um estudo no canal que eu fiz, eu não me lembro o nome, já faz muito tempo, já faz mais de um ano, onde eu vou explicar esses textos com detalhes, a conexão aqui é entre Isaías 61, Isaías 42 e Deuteronômio 18, verso 18, tá? Que fala do profeta que seria semelhante a Moisés. Então, esse texto aqui que fala que vai ser mediador da aliança entre o povo e luz para os gentios, você vê que está fazendo uma relação com Deuteronômio 18, que fala do profeta que se levantaria e seria semelhante a Moisés. Por quê? Moisés ele foi mediador com o povo da aliança, né? Ele foi mediador para dar aliança com o povo, e sobre ele estava o Espírito do Senhor, no qual estavam as palavras do Senhor, e ele tira o povo da escravidão. Né? Moisés tira o povo da escravidão do Egito. Então você vê que esse aqui está sendo chamado, que está sendo levantado por Deus, ele está fazendo a mesma coisa. Do mesmo modo como Moisés foi mediador da aliança com o povo, nós estamos vendo que esse aqui que está o Espírito do Senhor sobre si, está fazendo exatamente a mesma coisa. Então é a revelação daquele profeta que ia se levantar. E diz assim, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então os gentios que estavam aqui na cegueira, na escuridão, agora vão passar a enxergar a glória do Messias. Né? Acho que o vídeo dá uma trancada aqui, pode ser que vocês percebam no vídeo. Vamos para Atos, o que Paulo vai falar lá em Atos, né? Legal que você tem as referências cruzadas aqui, ajuda bastante. Perdão, em Atos 26, verso 14, Paulo está dando testemunho das coisas que aconteceram com ele. Ele vai falar a missão que Jesus dá a ele, né? Diz assim, não vou ler todo o testemunho que ele vai dar aqui, mas uma parte que Jesus fala com ele, né? Você vê que Paulo ficou cego ali, e agora Jesus se manifesta, ele vai dizer as seguintes palavras para ele. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te enviarei. Para que? Para lhe abrires os olhos, para converteres das trevas para a luz, e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé. Então, quando você vê em Isaías 42, que diz que o Espírito foi colocado sobre aquele servo e ele vai levar luz aos gentios, é exatamente isso que Paulo está fazendo, né? Então essa luz, ela vem de Cristo, vem por meio da face da glória de Cristo, onde as nações vão ser iluminadas. Mas
Cristo ele vai determinar os mensageiros, os apóstolos, que levariam essa luz e pregariam entre os gentios. Né? Então, quando fala lá tirar do cárcere e iluminar os gentios e dar vista aos cegos, você tem um sentido mais espiritual aqui, né? Um sentido onde as nações e os gentios seriam iluminados por meio, né, da palavra, por meio do Espírito. Então, quando diz tirar do cárcere, não é necessariamente um cárcere de cadeias e grades, mas significa um cárcere espiritual, onde as pessoas elas estão debaixo da autoridade das potestades de Satanás, como nós vimos aqui em Atos. Então, Cristo, quando fala dessas coisas aqui em Isaías 42, é justamente isso, é mostrar que os gentios seriam libertos dessas potestades, dos espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Mas vamos lá, no verso 6 de Isaías 42, vai dizer assim: Eu te chamei em justiça e tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então, o povo, junto com os gentios, estão constituindo essa aliança. Deus não está chamando os gentios para eles ficarem sem aliança, mas para eles entrarem em aliança com o povo, que aqui trata de Israel. Mas esses gentios, né, a gente vai entender depois. Então você está vendo uma aliança nesse que é mediador da aliança entre judeus e esses gentios que estão sendo chamados pelo nome de Deus, para abrir os olhos aos cegos, que é o que nós vimos que Paulo fez, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Algumas pessoas vão utilizar esse texto que diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome e a minha glória, pois não darei a outrem as imagens de escultura. Utilizam esse texto para dizer que Yeshua, ou Jesus, não é Deus. Só que essas pessoas não entenderam que quando ele diz assim, não darei a minha glória a outrem, essa glória que está sendo dada é justamente aquele que está sendo chamado lá em cima. Quando ele fala não darei a minha glória a outrem, é a outros, mas a glória vai ser dada a quem? A esse que está recebendo o Espírito. Então, né, porque a gente vai ver lá em Mateus que diz assim, quando eu vires na glória do meu Pai, você vê que ele recebeu a glória do Pai, né? Então você tem que ler esse texto aqui com cuidado. Agora ele vai dizer no verso 9: Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, antes que sucedam eu vô-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico, cantai ao Senhor um cântico novo. Aqui que vai começar propriamente o que nós queremos ver, né? Ele vai dizer assim: Cantai até as extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar, e todos quanto neles estão, vós terras do mar e seus moradores. Aqui você já está vendo o quê? Os gentios, que agora estão sendo chamados, já estão louvando ao Senhor. Então você vê primeiro aqui em Isaías 42 o Messias se manifestando, trazendo luz às nações, as ilhas do mar aguardando na sua Torá, e agora os gentios já convertidos estão se achegando a Deus e cantando um cântico novo, né? Aqueles que navegam pelo mar, aqueles que estão nas ilhas das nações, ou seja, nas terras do mar, todos os seus moradores estão cantando ao Senhor. Por quê? Porque eles foram iluminados por Cristo. E diz assim: Alcem a voz o deserto e as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar, os descendentes de Ismael aqui, né? E descendentes de Edom também, Quedar e está uma ligação Quedom e Ismael. Exultem os que habitam nas rochas e clamem nos cimos dos montes. Deem honra e glória ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Olha que tremendo, né? Então você está vendo as nações se achegando aqui. Aquele que é chamado de Jafé, que se expandiu, né? Olha só que tremendo. Nós vimos, acho que no primeiro ou no segundo vídeo, que diz assim, que Jafé se expandiria, que é a palavra aqui, lá em Gênesis. E essa palavra expandir, ela também tem em si a palavra enganados. Então essa palavra enganados, né? Você vê que ele vai ser enganado para o diabo. Então eles ficaram encarcerados pelo diabo. Então eles se expandem, são enganados pelo diabo, mas agora Cristo vem e tira essas pessoas desse engano por meio do seu Espírito, por meio da sua luz. E essas pessoas passam que agora a ser libertos dessas potestades de Satanás, e agora elas vão adentrar a tenda de Sem. Agora vamos para o Salmo 96, que ele é uma continuação desse texto, que vai dizer assim, Salmo 96, verso 1 ao verso 10. Esse vídeo vai ficar mais longo, tá?
E já tomei meia hora mais ou menos, claro que eu vou ter que fazer uns cortes e ainda tem muita coisa para falar. Então olha como esse salmo ele vai ser uma continuação do texto. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Esse texto, quando fala assim um cântico novo, nesse contexto aqui ele é tremendo. Por quê? Porque você vê que ele para os judeus é um texto misterioso. Porque para os judeus, essa questão dos gentios adorando a Deus é uma coisa meio estranha. Porque para eles, todo aquele que não é circuncidado, todo aquele que é incircunciso, é como se fosse um sinônimo de idólatra, né? Mas você vê que aqui esses gentios estão se achegando a Deus, estão cantando um cântico novo ao Senhor. Mas por que um cântico novo? Porque veja que na boca dos gentios, o normal da boca dos gentios é trazer um cântico profano. É um cântico que vai exaltar os seus deuses e é um cântico que vai exaltar o que? As suas orgias, né? Então você vê, por exemplo, nessas músicas, nesses funk brabo que tem nos dias de hoje, você vê que são músicas que exaltam o que? Promiscuidade, músicas que exaltam coisas fúteis, né? Então esse é o cântico que está na boca dos gentios. Mas quando eles são convertidos pela glória de Deus, você vê que essas coisas fúteis, essas coisas ímpias são tiradas da boca deles, e eles com lábios santos agora vão cantar um cântico novo ao Senhor, proclamando a sua glória de nação em nação. Então vai dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Você sabia que aqui dentro está o nome de Cristo, o nome de Yeshua? Né? Olha lá, quando você vê aqui, proclamai a sua salvação dia após dia, olha que legal que palavra que é. Olha lá, né? Verso 2 ali. Olha lá, deixa eu pegar o foco aqui. Olha lá. Verso 2: cantai ao Senhor e bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. E a palavra é Yeshua, tá ali, ó. É uma variação do termo Yeshua, né? No qual vai ser gerado o termo Yeshua. Então aqui é Yeshua, o qual vai dar o termo Yeshua. Então o nome de Jesus está aqui, ó, nesse termo salvação. Você está vendo ali? Então ele diz assim: proclamai a salvação do Senhor dia após dia. Ou seja, proclamai o seu Salvador, que é Yeshua, dia após dia. Neste cântico novo, Jesus vai estar sendo proclamado. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, né? Então aqui você vê que esse Deus, que é o nosso Deus, ele vai ser temido muito mais do que os outros deuses, porque os outros deuses não são nada. Então as nações estão deixando seus deuses para crer no Deus de Sem. Porque todos os deuses das nações não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, a força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida e trazei ofertas ao seu nome e entrai nos seus átrios. Adorai na beleza da sua santidade e temei diante dele todas as nações. Dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Então quando diz assim, entrai nos átrios do Senhor, olha a revelação que tremenda aqui, né? Porque o gentio na primeira aliança ele não podia entrar nos átrios do Senhor assim. Então você tem algumas revelações aí que nós vamos ver daqui um pouquinho. Então você vê que agora os gentios passaram a tributar glória ao Senhor. Os gentios estão se convertendo e dando aquilo que é devido a Deus, né? Porque Deus ele nos dá, né, formas de nós vivermos. Ele nos sustenta, ele nos dá vida. Então o nosso dever é tributar a glória e a honra ao Senhor, né, agradecendo as coisas que ele nos dá. Amém? Agora vamos para Isaías 66 e depois vamos para Malaquias verso 19. Porém entre elas, ou seja, as nações, um sinal, e alguns do que foram salvos enviarei às nações.
a Tarsis, a Pul, a Lude, aos que atiram com arco, a Tubal e a Javã, ou seja, as ilhas das nações que procederiam de Jafé. Deus está falando de Jafé aqui, né? E vai dizer mais, e as terras do mar mais remotas que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então esses que estão saindo de Jerusalém, né, que foram salvos, eles estão saindo para anunciar a glória de Deus entre as nações, né, que a gente viu aqui Javã, Tubal, etc., que é a descendência de Jafé, né, no qual se expandiria e viraria Ilha das Nações. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos. Olha a revelação de Deus aqui, meus irmãos. Quando ele fala que trarão todos os vossos irmãos dentre as nações, não pense que está falando de judeus aqui, mas está falando de quê? Está falando dos gentios que chegariam a Deus e seriam comparados a irmãos daqueles judeus que saíram a pregar as boas novas, né? Então você vê que hoje, se você é judeu, se você é gentil, você crê no Messias, nós somos irmãos. Por isso que ele fala, trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por ofertas ao Senhor, sobre cavalos, em liteira, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas de manjares em vasos, puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdote, para levitas, diz o Senhor. E diz mais, né? Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então, o que você tem que entender é que ele está tratando com gentios aqui, tá? Ele está tratando com gentios aqui. Quando ele fala que vai trazer uns para levitas e outros para sacerdotes, você tem que entender que aqui é um contexto que trata da nova aliança. Então, qual era a função dos levitas? A função dos levitas era auxiliar no tabernáculo. E a função dos sacerdotes era fazer uma ministração em favor do homem para Deus. Eram os ministros da casa de Deus. Então, aqui é uma linguagem, vamos dizer assim, simbólica que Deus está utilizando para mostrar que esses que vão ser tomados das nações vão passar a ter parte no sacerdócio. Por isso que em Malaquias capítulo 1, verso 9, Malaquias 1, verso 9 e 11, vai dizer assim, né? Nós vamos ver que ele vai fazer uma comparação do sacerdote daqueles levitas que ministravam lá no templo e de um sacerdócio um pouquinho diferente aqui, tá? Diz assim, verso 8, tá? Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal também? Ora, apresenta ao teu governador, acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Então o que ele está dizendo? Poxa, né, experimenta apresentar uma coisa tosca, feia para o teu governador, que é um homem, ver se ele vai aceitar. Então, quanto mais eu que sou Deus, por que vocês oferecem essas coisas imundas? Né? Diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça, mas, com tais ofertas às nossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara que houvesse dentre vós quem fechasse as portas para que não acendesses de balde o fogo no meu altar. Então você vê que oferecer esses sacrifícios com defeito era oferecer de balde, era oferecer sem sentido, né? Você está oferecendo uma coisa inútil diante de Deus que ele não tinha prazer. Então é melhor que não se oferecesse. Feche as portas para que não se ofereça isso. Acender de balde o fogo no meu altar, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão as vossas ofertas. Agora, olha a revelação aqui que tremendo. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Então você viu como é que as nações foram anunciadas, todos aqueles textos. Agora o nome de Deus, ele é grande entre as nações. E em todo lugar é queimado incenso e trazida ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que tremendo esse texto. Aqui você tem uma revelação tremenda, por quê? Porque quando você olha para a lei, o incenso que era oferecido a Deus, ele era oferecido apenas pelos sacerdotes da tribo de Levi e apenas no lugar que Deus escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Mas aqui você vê uma contradição em relação à lei. Por quê? Porque aqui você está vendo os gentios
oferecendo incenso e sacrifício puro em todas as nações, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque Deus estava fazendo um contraste entre o sacerdote que estava sendo oferecido pelos levitas, que era naquele templo e era feito pela carne, com o sacerdócio que está sendo feito pelos gentios, onde eles estão oferecendo uma oferta agradável a Deus, né? E incenso puro. Só que quando ele diz assim, oferecido em todo lugar, você consegue perceber que aquilo que Cristo fala lá para a mulher samaritana, que ela pergunta assim, Senhor, se deve adorar no monte ou no templo? Jesus fala que Deus procura aqueles que adorem em espírito, e haverá tempo em que os verdadeiros templos, os verdadeiros homens adorarão em espírito e em verdade, nem no templo e nem no monte. Então hoje os gentios eles oferecem seus sacrifícios por meio dos seus lábios, sacrifícios espirituais de louvor, né? Esse é o incenso, são as nossas orações. Então hoje você oferece o seu sacrifício, o seu incenso, a sua oração, né? Em espírito e em verdade. Então o texto aqui em Malaquias já está mostrando os gentios oferecendo sacrifício em espírito e em verdade, sendo sacerdotes de Deus. Porque veja bem, se na lei dizia que era apenas no templo que se poderia ser oferecido sacrifício e incenso, e era apenas o sacerdote que fazia isso, o texto está nos revelando que os gentios estão nesse templo que é do Espírito, e oferecendo incenso e sacrifício por meio da sua adoração em espírito e em verdade. Então lá no Novo Testamento você já vê essas coisas, né? Então o contraste do sacerdócio da primeira aliança e do sacerdócio da segunda aliança, onde os gentios estão sendo acrescentados neste sacerdócio. Amém? Então depois nós vamos ver lá em Pedro e outros textos, nós vamos ter mais estudos sobre esse tema. Então vamos olhar para finalizar aqui, né? O que os pais da igreja vão falar sobre esse texto, tá? Do sacerdócio dos gentios. Isso vai estar no livro de Irineu de Leão, vai estar na patrística aí, tá? Que eu coloquei lá embaixo. Eu aconselho vocês a lerem esses dois livros aqui. Ó, Justino de Roma, e traz coisas muito interessantes, né? Não quer dizer que eu concordo com tudo, e Contra Heresias de Irineu de Leão. Aqui vocês vão ter assunto sobre as duas casas, nós vamos ter assunto sobre a lei de Deus, que é tremendo, né? E também esse livro aqui, chamado Padres Apostólicos, onde vai ter... Não é tudo que é interessante aqui, tá? Mas algumas coisas da carta de Barnabé, Papias de Daquê, Policarpo de Esmirna e Clemente são interessantes de se ver, né? Então, você analisa tudo e tira o que é proveitoso, amém? Para você ter uma noção de como eles pensavam. E aqui a gente vai ter uma noção, né, de como era que eles pensavam também sobre certas coisas, tá? Como era o pensamento dele no princípio. Algumas pessoas aí que querem falar mal da Santa Ceia, vamos ver o que eles diziam aqui. Então a gente vai estar no livro Contra Heresias, no livro 5, no capítulo 17, no tópico 5, que diz assim: aconselhando também a seus discípulos oferecerem a Deus as primícias das suas criaturas, não porque precisassem, mas para que eles se mostrassem não inoperosos, ingratos. Tomou o pão que deriva da criação e deu graças, dizendo: isto é meu corpo. Do mesmo modo tomou o cálice que provém como nós da criação e declarou seu sangue, né? E declarou no seu sangue e estabeleceu a nova aliança, a oblação do Novo Testamento. E esta mesma oblação que a igreja recebeu dos apóstolos, que o mundo inteiro ela oferece a Deus, que nos dá o alimento como primícias dos dons da nova aliança. Malaquias, um dos 12 profetas, profetizou dizendo: não tenho prazer em vós, diz o Senhor onipotente, e não me agrada o sacrifício das vossas mãos. Porque do levante ao poente o meu nome é glorificado entre todas as nações, e em todo lugar se oferece incenso santo ao meu e sacrifício ao meu nome. Porque o meu nome é grande entre todas as nações, diz o Senhor onipotente. Com estas palavras afirma de forma claríssima que o primeiro povo cessaria de oferecer a Deus, né? E que em todo lugar lhe seria oferecido um sacrifício puro, e que seu nome seria glorificado entre todas as nações. Existem mais coisas que a gente pode ler depois aqui. Então olha como eles entendiam que Malaquias, o que nós lemos aqui, estava mostrando justamente isso. O sacrifício da primeira aliança
não era do agrado de Deus, porque ali havia sangue de animais, havia carne, mas o sacrifício e a oblação da segunda aliança é justamente essa questão quando nós confessamos o nome de Cristo. E você vê que ele dá o testemunho isso quando o quê? Quando nós praticamos a Santa Ceia. Isso eles entendiam como o quê? Como esse sacrifício de louvor a Deus, né? Que era praticado em todo o mundo naquela época. Então, para eles entendiam que isso significava uma tipificação de você oferecer uma oblação diante de Deus, oferecendo o corpo de Cristo. Amém? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque o vídeo já está com quase 40 minutos, porque eu fiz já está em 8 minutos essa segunda parte, a outra estava em 36, que eu vou ter que fazer uns cortes, então vamos ter um vídeo de quase 40 minutos, tá? Então, nós vamos ler mais textos depois sobre esses temas, amém? No próximo vídeo eu penso que nós vamos já conhecer a identidade desses gentios. Então, que Deus abençoe os irmãos e fiquem na paz.